Pontualmente 14 horas desta segunda-feira, dia 11 de março de 2019, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura e a medicina tradicional chinesa, que é a minha especialidade, mas também a medicina tibetana e ayurvédica, e une com o que há de mais moderno na área da tecnologia, da física quântica, da mecânica quântica, para a promoção da saúde, qualidade de vida e bem-estar. Estreamos aqui na AltV no dia 13 de março de 2009, portanto vamos fazer 10 anos logo agora, não foi março não, desculpe, foi 13 de junho de 2009, logo vamos fazer 10 anos ininterruptamente no ar aqui na AltV e também estamos também no ar todas as sextas-feiras também pela TV Guarulhos, canal 3 da NET e pelo site www.tvguarulhos.3.com.br. Então tem duas versões dos Salutes, as segundas-feiras aqui na AltV, onde foi o berço dos Salutes e continua sendo até hoje, e também na TV Guarulhos nas sextas-feiras às 14h30, no qual eu convido vocês a acompanharem sempre ao vivo, principalmente pela página do Facebook, que é JC Baldan, João Carlos Baldan, no Facebook você acompanha os nossos programas sempre ao vivo. Isso é, desde quando o Xerec marca, ele marca e eu me acerto e me entendo com o tablet. O Xerec faz a parte dele e eu me esforço para fazer a minha, nem sempre com sucesso, né, obviamente. Mas isso é porque o Salutes, hoje nós vamos falar um pouco do que é o alimento, o que é o remédio. Hipócrates, né, o pai da medicina ocidental, já falava, faça do seu alimento o seu remédio, do seu remédio o seu alimento. E eu vou entrevistar hoje uma pessoa que eu estou há meses, para não dizer anos, querendo trazer no meu programa, mas por conta da agenda, distância e etc., sempre foi um pouco tanto quanto difícil. Mas hoje eu consegui, nós vamos falar de alimentação, da importância de desparatização, de limpeza de metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, príons e etc. E principalmente saber nutrir, utilizar realmente o alimento como remédio. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. Muito bem, hoje eu tenho o prazer de receber a Elizabeth Pinheiro Mariano, que é colega, ela é nutricionista, e a gente fez o curso lá atrás de biofísica e biorressonância aplicada à saúde, promovido pela Quantum Bio, já faz uns 4, 5 anos, isso se não mais. E de lá para cá a gente estreitou nossa amizade, e depois de um final de semana de um curso da extensão em Física Quântica e Medicina Energética, promovida pela Nova Ciência e pelo Instituto Bem. Esse fim de semana recebemos nosso certificado, tivemos aulas intensas, e aí eu já tinha programado de trazer a Elizabeth Pinheiro Mariano, que a gente carinhosamente chama de Betinha, que é uma nutricionista. Ela fez várias pós-graduações na área da saúde, da biorressonância, da física aplicada, de nutrição, de endocrinologia, enfim, inclusive é colega, fez até acupuntura e medicina tradicional chinesa, então é colega várias vezes, né? Não só por ser terapeuta, mas também por conta da acupuntura e da medicina tradicional chinesa. Elizabeth Pinheiro Mariano, seja muito bem-vinda, é um prazer realmente tê-la aqui com a gente. Seja bem-vinda. Baldan, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Eu estava te devendo realmente essa visita e eu estou muito contente de poder estar aqui para compartilhar com você um pouco do meu conhecimento e o que eu utilizo e tenho resultados na minha prática clínica. A Elizabeth, ela está falando assim de uma maneira simplória e tal, mas ela é uma das grandes profissionais aqui do Brasil na área de nutrição. É uma pesquisadora constante, uma pessoa com vivência, com muito trabalho. Ela costuma dar muitas entrevistas, inclusive lá na sua cidade, em Campo Grande. Elizabeth, eu queria que você começasse, me permite chamar de Beth, que nós somos, né, amigos há bastante tempo.
Eu queria que você começasse contando para os teleinternautas um pouco de como é que surgiu a nutrição na sua vida. Como é que você decidiu fazer nutrição, antes de tudo? Então, eu sempre fui criada pelos meus pais, cuidando sempre muito da alimentação. Minha mãe sempre foi cuidadosa com a nossa alimentação. Então, eu nunca comi bobeira, bolacha recheada, biscoito, refrigerante. E eu me recordo da infância, da adolescência, onde eu só frequentava restaurantes vegetariano, ovo-lacto vegetariano, tudo que era voltado para a saúde e bem-estar. Então, acho que essa sementinha foi plantada lá atrás pelos meus pais, e aí isso veio a florescer um amor pela nutrição. E aí você decidiu fazer nutrição por conta disso? Aí foi quando eu decidi fazer a nutrição por conta disso. Aí você fez a nutrição, fez o seu curso de formação normal e tal, e aí não parou mais de estudar, né? Não parei mais de estudar. Eu, na verdade, eu tenho já 18 anos de formada, e eu comecei a estudar nutrição funcional, biofísica, bioquímica, há 8 anos atrás. Então, quando eu tive um problema de saúde com meu filho, onde ele tinha várias alergias alimentares, ele tinha vários problemas de refluxo, de refluxo gastroesofágico, digestão, e ele acabou desenvolvendo um déficit de atenção por causa de alimento. Olha, veja bem, essa afirmação é de absoluta importância. Déficit de atenção por conta de disfunção ou alérgicos do ponto de vista alimentar, ou seja, digestório. A Elizabeth fez acupuntura, medicina tradicional chinesa, sabe tanto quanto eu que o intestino delgado, sobretudo, está ligado ao coração, que é o elemento fogo, que é a sede do espírito dentro do nosso corpo, do nosso físico, e obviamente ligado ao cérebro. Você tem problema de intestino delgado, você terá problemas de disfunção ligadas ao cérebro, não é isso? Isso mesmo, Baldan. Você percebeu então que por conta de um distúrbio digestivo do seu filho tinha déficit de atenção. Como é que é o nome dele? É o João Pedro. João Pedro, hoje ele está com 10 anos. 10 anos. E nessa época, quantos anos ele tinha? Tinha 3 anos de idade. Com déficit de atenção. Com déficit de atenção. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, a conduta que me falaram que eu deveria seguir é tomar um medicamento chamado Ritalina. Aquela coisinha. Aquela coisinha. Aquela droga, né? Ia transformar a vida dele. Isso. Aquela pílula mágica que resolve todos os problemas e acaba criando um grande problema de, inclusive, dependência, né? E aí, toda mãe, eu falo que ela sente o que realmente está fazendo mal para o filho, né? E na hora que eu saí daquela reunião, eu pensei assim, é alguma coisa que o João Pedro está comendo. E os médicos não entendiam isso? Não entendia. Já é a segunda entrevista nesse sentido. Nós fizemos uma entrevista com o Pagoto na UTV, na Guarulhos, em que o filho dele nasceu Down, mas ele chegou a ter 300 convulsões num dia. E ela passaram nos bambambãs na neurologia, e a mãe sempre falava, tem problema. E os médicos falavam, não tem. Tem problema. Não tem. Aí fizeram um PET scan lá, e aí descobriram realmente que tinha um distúrbio. A mãe sente, né? A mãe acaba sentindo. Não precisa nem de PET scan, né? Não precisa de PET scan, a gente sente. E aí foi quando eu descobri que eram os alimentos que ele comia que causavam as alergias que ele tinha da dermatite atópica, e o alimento que causou o déficit de atenção foi o leite de soja prescrito pela médica. Então, o leite de soja é rico em manganês e causa o déficit de atenção. Então, uma mamadeira de leite de soja é equivalente a uma cartela de anticoncepcional. Ele tomava 5 por dia. 5 cartelas de anticoncepcional por dia. E aí você imagina, as dermatites também vinham da soja, que é um alimento altamente alergênico. E aí foi aí a minha busca. E conforme eu fui estudando, eu comecei estudando pela bioquímica, fui estudar com um médico daqui de São Paulo, que é o Dr. Antônio Pacileu, que me indicou a biofísica.
E aí foi quando veio o meu grande amor, porque eu pude ver a transformação de vida, da saúde do meu filho através do alimento. Nada do que você descobriu nessa pesquisa em relação ao seu filho foi estudado absolutamente na faculdade. Nada foi estudado. E nem se estuda até hoje. Não, nem se estuda até hoje. Na nutrição, não. E estava falando com meu filho que fez medicina também, acho que eles têm, acho que nem 6 meses na área de nutrição. Eles não têm informação sobre alimento. E hoje a gente sabe, eu estudando, depois de toda a minha busca na bioquímica, na biofísica, que é a minha grande paixão, hoje a gente sabe que o que nos adoece é o alimento e o metal. Metal tóxico. Metal tóxico. Hoje a gente está exposto a muitas toxinas e essas toxinas vão causando bloqueios, distúrbios que vão ocasionando sintomas que se a gente for no médico, ele vai lá e dá um remedinho para isso e dá um remedinho para aquilo. E na verdade, se você tirar o alimento que é dissonante contigo, né, que eu acredito muito que a gente tem ressonância para aquele alimento que é bom para gente. E quando você tem essa retirada desse metal que está na nossa água, está nos alimentos, por conta dos agrotóxicos, dos organos fosforados, dos organos clorados, quando você retira o metal, o paciente acaba se curando, né? Porque começa a ter uma conexão, né, que não tinha, que estava impedida, tá? Uma série de outras coisas do metabolismo que até então estava engruvinhado, né, acaba tendo uma certa fluidez e começa a voltar à busca da própria naturalidade. O que, aliás, essa é uma grande diferença entre as físicas e as mecânicas quânticas, né, a própria medicina integrativa. A gente busca tratar paciente, não patologias, né? Enquanto a medicina convencional, ocidental e moderna busca retirar sintomas, em alguns momentos isso é importante também, nós buscamos sempre tratar o paciente como um todo no primeiro momento. E depois disso, sim, a gente vai ver o que está acontecendo com os sintomas, com as doenças. Mas normalmente quando você já harmoniza os pacientes consigo próprio, já trata-se com 80% a 90% das patologias. Assim é a base da acupuntura, inclusive, né? Sobre a harmonização energética em relação aos órgãos e sistemas e a questão metabólica, você consegue tratar um monte de patologia sem atacar diretamente a patologia, não é, Beth? Com certeza. E aí como é que você foi para biorressonância, para mecânica quântica? Como é que surgiu isso? Então, eu recebi um convite de uma amiga para estar num congresso de saúde quântica, que ela disse que iria transformar a minha saúde, a minha vida, e eu fui, que foi no congresso acho que o primeiro congresso da Quantum Bio. E aí lá eu vi que tinha várias doenças que poderiam ser curadas, eliminando metal, eliminando parasita, eliminando alimento, o que está nos intoxicando hoje, né? Uhum. E aí foi quando surgiu o meu desejo em fazer a primeira pós em biofísica, eu fiz uma segunda, e agora a minha ideia é ir para uma terceira, porque eu sou apaixonada pela biofísica e principalmente pela medicina chinesa, porque é onde trabalha o equilíbrio do indivíduo, onde a mente ela não é separada do corpo. Então a medicina chinesa ela fala muito sobre isso. Verdade. Quando você não separa a mente do corpo, você consegue tratar o paciente de uma forma integrativa, porque às vezes o paciente ele só quer ser escutado, né? Ele vai lá porque ele quer ser escutado. É de algo que ele não desabafa, que gerou aquela emoção, que acabou desencadeando a doença. E aí, quando você tem essa abertura e você começa a trabalhar através do alimento, dando o suporte através de planta, dando o suporte através dos frequenciais, você consegue otimizar o tratamento, né? E foi quando eu me curei também de várias doenças, foi na biofísica. Como é que é? Conta um pouco da tua história. Quer dizer, o João Pedro foi o
estupim que disparou essa Disparou busca, o start, esse projeto, né? Que aí eu nunca mais consegui parar de estudar. Mas e também aí, começou a se tratar também. comecei a me tratar também. Me conta os resultados que você teve com a retirada da soja do teu filho, outros alimentos alergênicos e os ganhos. Como é que foi essa trajetória? A evolução dele foi muito rápida, né? Porque eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu falei, pensei, é alguma coisa que ele está comendo. Então, tudo que ele comia, eu fui lá e retirei. Então, ele comia ovo todos os dias de manhã, ele tomava leite de soja, ele gostava muito de alguns tipos de fruta, só que com casca. Então, eu fui tirando as frutas com casca, tirei a soja, tirei tudo de uma vez, radical. E conforme eu fui tirando isso, eu observei que aquelas dermatites começaram a amenizar. Então, eu comecei a observar que realmente fazia sentido que o alimento podia estar causando uma doença nele. Eu lembro que na época eu pesquisei vários livros sobre a soja, tinha livro em inglês. Eu fui ler, fui pesquisar, porque eu queria entender o que estava causando aquele problema nele. E a evolução dele foi tão rápida, porque aí eu já estava estudando nutrição funcional, eu comecei a suplementar e fazer desintoxicação nele. Essa melhora só da retirada da dermatite demorou quanto tempo? 2 dias, 3 dias? Da dermatite foram 7 dias. Quando veio os exames dele, genético, a gente viu que ele tinha deficiência de ômega 9 e eu comecei a usar o óleo de borragem. O óleo de borragem é ômega 9, começou a nutrir a célula de dentro para fora, comecei a dar suporte através dos alimentos e a resposta foi sendo muito rápida. Eu cheguei a usar aí antes, quando ele tinha dermatite atópica, sabonete que custava R$500. Um sabonete? Um sabonete líquido, que diz que ia hidratar a pele, sendo que o problema estava de dentro. De dentro para fora. Para fora, era o que ele estava comendo. Né? E foi incrível, foi muito rápido a evolução dele. Então, aquele déficit de atenção, eu não coloquei ele numa escola mais fraca, eu coloquei numa escola ainda mais puxada para que eu viesse desenvolver ele tanto através do alimento quanto através das vitaminas, que aí eu especifiquei algumas que poderiam estar nutrindo a função cerebral. Que idade ele tinha nessa época? 3 anos. 3 anos. Hoje totalmente é uma criança extremamente normal, sem nenhum sintoma. E extremamente inteligente, não tem alergias e se de pele, se mantiveram. Se mantivesse o tratamento tradicional, cotidiano da medicina ocidental, então, seria exatamente, hoje ele estaria ainda com déficit de atenção. E tomando a Ritalina, provavelmente, né, Baldão? O que é pior ainda. O que é pior ainda. E aí, então, isso aí, no processo todo demorou a primeira semana para melhorar a questão da pele. E a questão da atenção, do déficit de atenção, quanto tempo demorou? Foram mais ou menos uns 6 meses. 6 meses. Junto, a gente associou um método que chama Método Supera, onde faz uma ginástica do cérebro através de brinquedos de madeira. Então, eu fiz um estímulo nele da parte cerebral, não só através da nutrição de planta, nutriente e principalmente de exercitar esse cérebro para que ele... Porque a gente sabe que existe uma neuroplasticidade do nosso cérebro. Neuroplasticidade, explica melhor para o... Que tem a ver com o que a gente se alimenta, né? Quer dizer, você é capaz de modular o sistema nervoso através da alimentação. Exatamente. Através de nutrientes que estão faltando para suas células. E aí, então, demorou 6 meses, ele já começou a ter uma melhora também, melhora inclusive evolutiva no déficit de atenção. Quer dizer, e tudo isso você não aprendeu na faculdade? Eu não aprendi na faculdade. A faculdade de nutrição, ela infelizmente, ela ensina a gente a contar a caloria. Né? Uma máquina de calcular resolve, né? E aí a nossa célula, ela não tem calculadora. Não, né? Ela precisa só de nutrientes. Se ela tiver sem nutriente, infelizmente as funções não vão ser exercidas, né? Agora, os nutrientes são sempre iguais, porque a gente sempre fala um pouco isso também, né, Beth? Na nossa formação, na nossa prática clínica, a gente sempre individualiza o tratamento, né?
o que é bom para um não é bom para outro. Você falou do seu filho, do João Pedro, em relação ao ovo. Recomenda-se o ovo como um grande alimento para a grande maioria de pessoas, mas para o seu filho não é. Ou seja, existem alimentos que você recomenda para todos, como coringa, por exemplo? Não, né? Depois que eu conheci a biofísica, o que eu observo? Nem aquela dieta do tipo sanguíneo, ela funciona para todo mundo, porque depende da ascendência do paciente. Exatamente. E o que eu observo também, depende do nível de estresse, de resiliência, das emoções dessa pessoa. Então, tem que ser muito individual, então eu costumo fazer o teste de biofísico para testar, então, como que é a minha conduta inicial, sempre retirando os alimentos que são dissonantes ao paciente, que não tem ressonância com ele, por 30 dias, eliminando os metais e aumentando a imunidade. Então, a gente começa o tratamento aumentando a imunidade, eliminando o metal e tirando o alimento. Aumentou a imunidade, a gente vai para a desparasitação, que é o que vai otimizar a nossa função digestiva, vai otimizar a nossa função cerebral, porque muitas doenças hoje são diagnosticadas como doenças autoimunes, infertilidade, e ela tem vindo muito associada a parasitoses, coisas que ficaram perdidas lá na medicina, lá de trás. Porque antigamente as nossas avós, elas eram muito focadas na questão de planta, o antídoto, né, para você eliminar vermes, parasitas. Desvermifugação que se fazia muito antigamente. Era tudo com planta. E hoje em dia, eu às vezes atendo um paciente, a última vez que ele tomou remédio de verme, ele tem 60 anos, foi quando a mãe dele estava... quando ele tinha 5 anos de idade, 6 anos de idade, ou seja, dos 6 anos de idade até os 60, a pessoa não teve parasita. Então, a pessoa vai criando doenças devido a essas intoxicações que vêm do metal tóxico, de parasitoses, de alimentos que está comendo que não é para ele. E aí vai causando e gerando a doença, vai causando a inflamação e gerando a doença nessa microbiota. Nesse curso que fizemos de extensão da Nova Ciência do Instituto Bem, que vai ter uma próxima turma a partir de agosto deste ano, depois oportunamente nós vamos divulgar aqui os contatos, o Alexandre sempre falava isso com muita propriedade, lembrando que as frequências de metais tóxicos e dos bichos, ou seja, as parasitoses, vírus, bactérias e etc., são muito parecidas, né? Então eles praticamente são como simbióticos, né? Um precisa do outro e um ajuda o outro. Você tem percebido isso na sua prática clínica? Bastante. O que a gente observa? Aonde tem metal tóxico, tem parasitas. E aonde tem parasitas, tem bactérias. Se a gente voltar lá na escola, começar a estudar microbiologia, a gente vai ver aonde tem parasita, tem uma bactéria associada. Aonde tem um fungo, vai ter um vírus associado, né? Não necessariamente aonde tem um vírus vai ter um fungo, mas aonde tem um fungo vai ter um vírus ali que está causando dano nessa célula. Então, é bem essa ligação que você disse do metal com o parasita é muito forte, porque aonde que os parasitas se ligam? Aos metais. Aonde se depositam esses metais? No intestino. 90% das nossas doenças, elas se iniciam na microbiota intestinal. E hoje a nossa microbiota, ela é uma microbiota doente, porque a gente está contaminado por solvente, metal, agrotóxicos, organos fosforados, organos clorados, tudo isso se deposita no trato gastrointestinal e é o que faz nos adoecer. O teu trabalho clínico é assim? A pessoa chega, o primeiro passo, pelo menos assim, eu trabalho assim, eu sou acupunturista, não sou nutricionista, eu dou indicações de nutrição segundo a medicina chinesa e segundo os testes, obviamente, que a gente faz com biorressonância. Mas é muito diferente de um trabalho de nutrição, um nutricionista como um todo.
Mas o teu primeiro passo, assim como o meu trabalho, é limpar o terreno biológico, limpar a matriz extracelular? O Primeiro passo. O primeiro passo sempre limpar essa matriz, entender por que esse corpo adoeceu, né? Mostrar para ele a importância dele consumir o alimento que é de ressonância dele e começar a usar as plantas, né? Então, antigamente, o que as pessoas usavam para se curar? Plantas, não existia remédio. Então, é uma forma da gente voltar lá atrás, na era da vovozinha, e começar a dar valor para aquele chazinho de erva doce, aquele chazinho de hortelã, que são os nossos antídotos. Quais ervas que você acaba utilizando para hoje, para desvermifugação, para desparasitização, para limpeza orgânica? Então, para desparasitização, eu costumo usar Xereque? o cravo. Chá de cravo é o suficiente? Chá de cravo, tintura. Eu gosto muito de usar tintura ou chá, infusão. É o meu retorno. E aí gosto de usar muito a artemisia, que é a alosna, que além de... A alosna, inclusive? A alosna, inclusive. Amarga pra dedão, né? Então, é amarga, mas você acredita que ela combate, sabe o que? Ela serve para aumentar a imunidade, serve para combater a anemia. Que coisa boa, hein? Aumenta a ferritina, por Aumenta exemplo? a ferritina. Então, quem tem ferritina baixa? Quem tá com verme. Quem tem anemia? Quem tá com verme. Obrigado, senhora. Né? Então, eu costumo usar essas plantas. Então, uso artemisia, uso a mesma alosna, a erva de Santa Maria, a calêndula, o tanchaxém, é uma excelente planta. Adoro usar o óleo essencial de bergamota, usar ele diariamente, porque além de ele ser um antiparasitário para que você não acumule mais parasitas, ele age em sistema nervoso central, então melhorando aquelas pessoas que têm muita sensação de irritabilidade, estresse, vive uma vida muito frenética, então ele trabalha modulando a questão das emoções também. Bergamota. Bergamota. E cravo. Gosto também. bastante do cravo, porque além de ser um antimicrobiano, né, um antiparasitário, ele aumenta a telomerase, que é a base dali da nossa mitocôndria, né? Então, quando a gente tem bastante quantidade de telômero, é quando a gente vai viver mais. Então, acho que todo mundo deveria tomar um chazinho de cravo todos os dias, né? E a canela, você gosta? Gosto da canela, mas não para né? todo mundo, né? Ah, não? Então depende como tá a função desse fígado, desse baço. Então eu procuro entender a função digestiva como todo do trato gastrointestinal para que ela não venha aquecer demais um órgão. Sim. Como que as pessoas recebem esse tipo de tratamento? Você chega lá, as pessoas vão lá para te procurar para fazer uma análise nutricional, aí você manda tomar chazinho. As pessoas olham meio assim e falam que essa nutricionista tá antiga. Então, você acredita que as pessoas têm buscado muito isso? Porque a maioria das pessoas que nos procuram hoje, provavelmente você deve observar isso, são pessoas que vêm já de doenças, né? E acaba fazendo uso de medicação há muito tempo e sem ter resultado. E aí, quando ela faz o uso de um fitoterápico para eliminar parasita, para eliminar metal, ela vê uma disposição, Sim. retirando o alimento, retirando os parasitas e retirando o metal. Sim. Eu quero anunciar aqui a gente terminou nosso curso de medicina energética e de biofísica quântica, promovido pela Nova Ciência Instituto Bem, esse final de semana. Foram 12 módulos, 12 meses de estudo. Teve gente chorando, gente não querendo acabar, mas assim, muitas pessoas vão, inclusive eu. Nós vamos continuar na segunda turma, né? Porque a gente começa, Nós vamos. né? Uhum. A gente começa uma turma e não dá para parar, né? Não dá. A gente começa uma turma e quer continuar, porque não acaba, tem mais coisas, a gente está descobrindo coisas, e são casos em que os alunos também têm a oportunidade de levar lá e contar os seus casos de sucesso,
enfim, o que está sendo aprendido, quais as aplicações. Eu, por exemplo, tenho comentado, e a gente está pensando em documentar isso. Eu aplico acupuntura, eu gosto muito de agulha, ao contrário de você, eu gosto muito de agulha. E aí com o zapper junto, você vê o zapper no meridiano do estômago, por exemplo, e a pessoa recebendo o zapper do estômago, dá um pulso nas agulhinhas do meridiano, sabe? Quer dizer, a pessoa está recebendo o zapper, uma frequência adequada ao estômago, com as agulhas no meridiano do estômago, e você percebe que a agulha está pulsando de acordo com a frequência que a pessoa está recebendo. O que comprova a eficácia e a eficiência tanto das agulhas, quanto a existência dos meridianos que não têm uma estrutura física e também o funcionamento do próprio zapper. Mas uma nova turma vai começar em agosto. Até lá tem 3 módulos que eu vou participar, inclusive. O primeiro deles é no dia 6 e no dia 7 de abril, que é desordem do espectro autista, sobre autismo. Aliás, mães, pais de autismo, de crianças autistas ou com o espectro do autista, né, do autismo que se fala hoje, podem assistir no canal do YouTube, tanto no canal João Carlos Baldan quanto no Além de Agulhas. Põe lá autismo, a doutora Poliana de Castro, uma neurologista, mestre em neurologia, falando sobre autismo, porque cuidou do filho dela com remissão total dos sintomas de autismo. Ou seja, ela fala que o autismo é sim uma patologia, é sim uma doença e que é sim tratável. O programa está maravilhoso, está disponível no canal do YouTube. Agora, no dia 6 e no dia 7 de abril, terá um módulo sobre a desordem do espectro autista, autismo em revisão, sintomas, abordagem integrativa, intoxicações, presença de infecções características, uma visão diferencial do processo, os mecanismos terapêuticos, a medicina chinesa no autismo, e o módulo irá ainda abordar a aplicação de equipamentos como PC Zapper, microscopia, Potentizer, ProSync, URPD, Harmonizer, Hidrovitalis e NeuroSpa. Informações por esses telefones que estão aqui, 95687-5835, 95687-5835 e o 3904-9832. 3904-9832, o DDD é 11 aqui em São Paulo. Vocês podem ter informações sobre este importante módulo sobre desordem do espectro autista, promovidos pela Nova Ciência e pelo Instituto Bem. Também emagrecimento e alta performance e saúde, será nos dias 18 e 19 de maio, porque engordamos, quais são os disruptores endócrinos, desordens características que levam à obesidade, emagrecimento e saúde, fatores psicológicos envolvidos e uso de meta-hipnose. Dia 18 e 19 de maio de 2019. Eu quero falar, inclusive, eu quero dar uma palhinha lá sobre as questões psicológicas ligadas à obesidade. E no dia 29 e 30 de junho, microscopia óptica de campo claro e campo escuro, conhecendo o equipamento, montando, alinhando e utilizando, diferenças entre campo claro e campo escuro, testes de estresse oxidativo, pleomorfismo, compreensão da ciclogenia, desordens características por alterações do terreno biológico. Ontem mesmo, eu estava lá, a gente acaba se tratando, o doutor Antônio fez um exame comigo de microscopia de campo escuro, a gente percebeu lá um pouco de lixo e um pouco de empilhamento das hemoglobinas. Eu fiz a esteira da Biomate e ainda fiz também umas coisas lá e tal, e depois de 1 hora a gente voltou lá, vimos a diferença das células, das hemoglobinas já oxigenadas, se separando. É lindo, é muito bonito, né? A gente fica olhando aquilo, a gente parece criança diante de um brinquedo novo, né? É verdade. Não é, Beth? A gente fica olhando aquilo e fala, nossa, que coisa linda. Então eu vou pedir para o Xerec colocar mais uma vez o GC do Instituto Bem e da Nova Ciência, exatamente. 95687-5835-3904-9832. Vou aproveitar essa parada também, Xerec, para a gente colocar nossas mídias sociais, nossos GCs aí para orientar o nosso público que nos orienta.
O WhatsApp para marcar consulta comigo, não é com a Beth não, a Beth vai dar depois o dela. Esse é comigo, 9779-2266. Aqui em São Paulo, manda o WhatsApp, né, querendo marcar uma consulta e tal. Uma pessoa que vai atender você, já vai agendar e etc e tal. Qual o outro? Mídias sociais? Não, loja virtual. Todos os equipamentos que falamos aqui, o PC Zapper, o microscópio ainda não está, mas estará em breve, o Potentizer, o ProSync, RPD, o Hidrovitalis, Neurispa, todas essas maquininhas que utilizamos cotidianamente no nosso consultório estão disponíveis aí na nossa loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Mídias sociais, Instagram, @jcbaldan.acupuntura. Este Salutes e todos os anteriores, 10 anos, hein? Tem muita coisa boa. É um curso de pós-graduação na área da saúde, o pessoal brinca, né? O Salutes é um curso de pós-graduação na área da saúde. Sem dúvida é mesmo, modéstia à parte. Estão nos 2 canais do YouTube que levam o meu nome, João Carlos Baldan, e no canal Além de Agulhas. Acabaram as mídias? Tem o site, né? O site www.jcbaldan.com.br. Você que é médico, nutricionista, psicólogo, terapeuta, enfermeiro, qualquer outra profissão na área da saúde, ou que seja um curioso, um estudante na área da saúde, eu quero convidá-lo para um curso de pulsologia chinesa. Eu que vou ministrar esse curso nos dias 23 e 24 de março. Não nesse próximo final de semana, no outro será aqui em Moema, aqui em São Paulo. A gente vai estudar a cosmogênese chinesa, como é que surgem os 5 elementos, como é que eles se expressam nos órgãos e nas vísceras, o pentagrama de geração de energia, de repressão e etc. E como é que a gente faz o diagnóstico pela tomada dos pulsos, pela artéria radial, os 2 pulsos simultâneos, a gente consegue levantar 12 funções. 12 funções. Os interessados podem entrar em contato com esses telefones, 24951239, 24951239 e o 96608-0660, 96608-0660. Eu falei isso para a Beth, ela abriu os olhos, ela falou, agora, 23 e 24. E eu falei que ela é convidada. Agora, o problema é que ela está sempre em São Paulo, tem 2 filhos e um marido dentista, que é amigo nosso, um grande amigo, colega, que nem sempre ficam muito contentes com as suas avoadas, né? Com certeza não. Mas você viu que eu encontrei uma forma de trazer ele para perto, né? Hoje a gente trabalha junto, então inclusive ele assiste é meu parceiro, aulas, né? Amo os aparelhos, então ele me ajuda na clínica, a gente tem uma equipe. Quantas pessoas trabalham com você lá na equipe? São 10 pessoas. Nossa, olha só, em Campo Grande. E a gente tem uma equipe muito bacana e o Marcos, ele é o meu grande parceiro com os aparelhos da tecnologia quântica, então tanto os aparelhos da nova ciência, né, a bioeletrografia digital. Então ele ama trabalhar com TMS, com PC Zapper, RPD. Ele utiliza tudo isso no trabalho dele? Utiliza tudo isso, Olha que maravilha. E é bem bacana, porque aí eu tenho esse suporte de uma pessoa que está estudando junto comigo, né? E entende da mesma coisa que a gente está falando, né? Que é cuidar do paciente, não da doença. A Betinha colocou uma foto minha e dela aqui na página dela, tem um monte de curtida aqui. Marli Machado Vieira, Ângela Rosete Chamorro, Leida Maria, Malu Borges, um monte de coraçõezinhos, etc. Legal. E eu aqui tentando me acertar com esse tablet aqui, para eu acompanhar os salutes e os possíveis comentários. E isso aqui, acho que o tablet tem alguma idiosincrasia pessoal e só obedece os dedos do Xerec. Ele acho que é uma questão de microbiologia digital, eu não sei direito o que acontece aqui, mas é só o Xerec que ele está lá no Twitter, ele não pode vir aqui. Quer dizer, às vezes vem, né? A gente pede pelo amor de Deus, fala que aqui, chegou. Olá, senhor João Baldan, sou muito seu fã, o senhor tem um excelente trabalho, Jesus o abençoe, abraço. O Osiel Gomes, muito obrigado. Rogério Amorim também está curtindo e tal, vocês podem fazer comentários por
pelo Facebook aqui, eu vou tentar acessar por aqui. Outro dia o pessoal escreveu lá no... esse apresentador fica olhando o tablet, não dá atenção. Primeiro que eu sou, como é que fala? Estereofônico, né? Eu estou aqui, mas eu estou ouvindo, eu consigo, embora seja homem, eu consigo prestar atenção em duas coisas. E eu preciso saber também se os internautas estão escrevendo, fazendo críticas e tal, né? Mas eu estou prestando atenção, não é desatenção do apresentador, não. É porque fazer crítica todo mundo faz, né? Então, ir lá e arregaçar a manga e fazer, nem sempre fazem, né? Então você na clínica usa também, na parte de nutrição, todos os aparelhos? Todos os aparelhos da Em Nova especial? Senha. Eu gosto bastante do PC Zapper, do Hidrovitalis, da TMS, do RPD, do Elib, da cromoterapia. Tudo, né? Tudo. Eu tenho mais do Colorgen, que é o da cromoterapia, assim, outro dia eu falei, vou te dar um presentinho, faz uma Colorgen. A pessoa sai de lá nas nuvens, né? Adora, quando faz os aparelhos. Sai mesmo, não tem como não restaurar até a força vital, né? É o futuro presente, né? É o futuro presente. Para onde caminha o teu trabalho hoje? Hoje meu trabalho ele caminha muito para tratar doenças, né? Então as pessoas que me procuram são pessoas com doenças autoimunes, infertilidade, enxaqueca, porque soube da minha história, a dermatite atópica que veio da história do meu filho, então alguém vai lá, ouve a minha história em alguma revista, na TV, e aí vem até mim porque eu tive grandes resultados com a história do meu filho. E daí do enxaqueca, como é que foi? Conta a sua história um pouco. A história da minha enxaqueca, eu tomava 2 medicamentos para enxaqueca desde os 18 anos, onde eu fiz uso do propanolol e o Topamax, que é o topiramato. Só que se o remédio você tomasse e ele fizesse efeito, tava bom, né? Ainda assim, né? Mas ele não fazia efeito, então eu tinha dores de cabeça horrorosas, de parar no hospital pelo menos uma vez por semana. Eu tomava 5 cefalíveis por dia e tinha a ver com o quê? Vermes, parasitas cerebrais, tinha a ver com metal tóxico, tinha a ver com alimento dissonante. E foi aí que eu fui tirando tudo isso e conheci a biofísica e comecei a me desintoxicar. Comecei a fazer a desintoxicação, a desparasitação. Na época eu descobri que eu tinha 3 parasitas cerebrais que me causavam a dor de cabeça, né? Enxaqueca. Inclusive, né? Eu tinha o toxoplasma, o Strongyloides intercostalis e tinha a Taenia solium. E isso, se você vai fazer um exame, uma tomografia, não vai aparecer, não aparece porque não aparece nem exame de fezes, não aparece numa sorologia. E eu já fiz o teste, realmente não aparece. Por isso que a técnica biofísica é tão apaixonante, porque você consegue detectar coisas que você não detecta pela bioquímica. E isso é difícil para o paciente entender, né? Isso é difícil para o paciente entender. E quando você fala, às vezes a gente faz um teste e fala, você tem tênia. Nossa, mas eu fiz exames, eu fiz isso, fiz aquilo. Ele fica discutindo com Mas você. sabe como que eu explico sempre para o paciente? Então eu sempre falo assim, 96% do seu corpo é feito de átomo. Em volta tem os elétrons, os prótons, os nêutrons. E 4% apenas são as moléculas, células, tecidos e os órgãos. Se 96% do seu corpo é feito de átomo, átomo é o quê? Energia. Então, energia a gente trata com o quê? Com remédio ou com energia? Com energia. Energia. Então, quando você mostra para o paciente a parte biofísica de que nós somos feitos de energia e precisamos ser tratados com energia, ele muda a visão dele, porque ninguém nunca explicou para ele que ele era feito de energia, né? Que a gente tem os roubadores de elétron. Então a gente sabe hoje que desde um alimento ele pode roubar elétron para um e pode doar elétron para o outro. O mesmo alimento para pessoa da mesma família é remédio e para o outro é veneno, entende?
Então, essa individualidade é que a gente precisa começar a ver no outro, porque ninguém é igual a ninguém. E aí, eu ensino aquela técnica que eu te falei para todos os meus pacientes que me procuram, que é a técnica do Bidort, que é o filho da acupuntura, né? Sim. Onde você testa o alimento que você vai utilizar, você testa os seus cosméticos, você testa o seu shampoo de cabelo. Mostra para os nossos espectadores como é que é possível fazer. É fácil assim? É fácil de fazer. Mostra então, ali. Por exemplo, você segura o alimento com a sua mão que é mais forte, então eu sempre seguro com a mão direita o alimento e eu faço um ok, e a outra pessoa tenta abrir a minha mão. Se a minha mão abrir, é porque aquele alimento ele é dissonante comigo. Então, ele não tem ressonância para mim. E quando o alimento não é dissonante, o nosso músculo enfraquece. Então, é dissonante. Dissonante, o músculo enfraquece. Quando o alimento é ressonante, ele vai nos doar elétron, vai nos nutrir de verdade, ele não vai abrir, o músculo fica forte. Só vou mostrar aqui como é que faz para... Você pega 2 dedos e tenta abrir o polegar do indicador. Você força. Tá fortinho. Agora segura o celular. Sabe segurar o celular, ó. Ele não vai ser bom. Abre na hora. Ele não é bom pra ninguém. Mesmo colocando qualquer as coisas celular pra neutralizar. Não tem como, celular. né? Porque, infelizmente, hoje a gente tá refém disso. E refém e causa patologias. E são os campos eletromagnéticos que também têm nos causado doença, né? Porque eles roubam elétron. Beth, o que você achou desse curso aí de extensão lá da Nova Ciência do Instituto Bem? Eu sou suspeita a falar, né? Eu também. Eu sou suspeita, porque assim, eu comecei a estudar com a Bem, com a Lê na Quantum Bio, lembra? Nós somos que o Alê foi nosso professor, então fiquei muito amiga da Fernanda, fui lá para Curitiba fazer um estágio com ela. Na primeira dia você estava lá? Mas antes do primeiro curso, eu tinha ido fazer um estágio com a Fê. E lá eu aprendi um monte de coisa, tanto que é que eu falo assim, na hora que você foi lá em Campo Grande, você vai se emocionar, porque você vai ver a sua clínica. Do jeito que você me ensinou, eu montei. E aí a gente começou os estudos, né? Primeiro acho que foi em Curitiba, depois foi em Goiânia, e depois foi em São Paulo. E aí foi crescendo, vamos montar um curso. Eu lembro quando ela falou que ela ia montar o curso, vamos montar o curso, vai ser professora, nós vamos se juntar, nós que somos amigos, e vamos começar a ajudar as pessoas a se curar com essas tecnologias. E assim, é um curso maravilhoso, onde você acaba criando um vínculo com as pessoas que estão lá, de família mesmo. Né? É uma família. Ontem acabou essa turma e o que é bacana dessa história toda é que vai começar outro em agosto e a gente sabe que, sei lá, grande parte vai estar lá e vão, pelo menos, pelo que a gente sabe, 80 pessoas já estão interessadas para agregar. Fizeram presencialmente cerca de 130, 140 pessoas, sempre lotadas as turmas, e mais o EAD aí, que também tem mais um tanto desse ou até mais. E quando a gente se encontra, ontem mesmo a gente foi almoçar com um médico de Petrolina, que é do extremo norte, com um do Rio Grande do Sul, que é o Leonardo, Dr. Leonardo Benvegnu, que vai ser o entrevistado desta sexta-feira, inclusive, no Salutes, vai falar sobre terapia neural e ginecologia e tal. Ele é um médico que estudamos juntos, fizemos a formação em terapia neural, eu e o Dr. Leonardo. E ele que é lá de Santa Catarina, ele é de origem de Passo Fundo, com o pessoal do norte, você de Campo Grande, o Jonas de Cuiabá, gente de Recife, gente de Campo Grande, Belém, tem gente do Brasil inteiro. E a gente vai almoçar, todo mundo junto, troca experiência, toca os aprendizados, é uma coisa maravilhosa. Além dos cursos, dos níveis de informação do curso, maravilhoso. Então eu convido você que é médico, que é terapeuta, que está estudando medicina quântica, realmente fazer esse curso que começa em agosto. Conta um caso para a gente de um grande sucesso que a medicina convencional falou, isso não tem jeito e a gente dá a solução. São muitos, né? São muitos. Eu tenho um caso de uma criança com uma dermatite atópica grave,
onde ela chegou para mim, ela fazia uso de corticoide e antibiótico há 5 anos, então ela chegou em carne viva, literalmente, não tomava banho há quase 7 meses. Aquilo me gerou um impacto muito grande, porque eu pensei assim, que será que essa criança que ninguém viu, né? Porque nesses 5 anos ninguém pediu um teste de alergia alimentar, ninguém retirou os alimentos, ninguém desintoxicou ele de metal. E o que foi mais incrível, a melhora dele foi em 45 dias com a pele toda cicatrizada. Tirando o quê? Ele não tinha condições financeiras de se tratar, então eu tirei alimento, coloquei os alimentos que iriam dar suporte para esse baço pâncreas, que ele não tinha digestão mais, não tinha mais intestino. Imagina 5 anos tomando corticoide e... Não tinha microbiota intestinal? Não tinha mais imunidade, né? Ele tremia o tempo inteiro de muito frio, então ele acabou perdendo essa temperatura corporal por conta de esse excesso de bactérias que acabou proliferando ali. E aí eu lembro nessa noite que eu estava atendendo ele, eu liguei para a Lei e pedi uma ajuda da questão do passar no Bioscan, para a gente ver o que ele tinha de bactéria, para eu começar a usar o aparelho, RPD, PC-Zapper. E foi incrível que ele falou, senta do lado e reza, que a bactéria é pesada. Ele já tinha percebido Já tinha percebido. E aí foi quando eu comecei, eu vou tratar, tirei os alimentos que causavam alergia. A intoxicação dele era por cloro. Olha o que é isso, o cloro vem da onde? Está na nossa água. Ele tomava banho, ligou o chuveiro, cloro. Tomando banho todo dia, tomando água da torneira, ou seja, ele se contaminando o tempo inteiro do metal, do alimento, comia ovo todos os dias, comia trigo, leite, que são alimentos altamente inflamatórios. Infelizmente, hoje a gente sabe que houve uma modificação genética do trigo, onde nem todo mundo digere, onde isso altera a nossa permeabilidade intestinal, então gerando essas putrefação de alimento na microbiota. E foi quando a gente começou a limpar o intestino, fazer ozonioterapia, dar o banho de ozônio nessa criança. Em 45 dias ele estava curado, sem nenhum quando ele entrou lá, ele tirou os medicamentos e começou a fazer os aparelhos. Ele estava com estafilococcus e streptococcus na pele, cheio de fungo também. E aí ele passava praticamente 7 a 8 horas na clínica, fazendo tratamento de desintoxicação. Todo dia? Todo dia. Então ele se alimentava lá, ele fazia todos os tratamentos, tudo na clínica. Fazia o banho lá, porque eu não tinha nem como mandar ele para tomar banho na casa dele, porque ele estava intoxicado por aquilo. Isso já faz quase 1 ano que eu atendi essa criança. Estabilizou. É uma história de caso de sucesso, sim. Eu tenho bastante caso de sucesso com mulheres que têm infertilidade, né? Que engravidam com uma certa facilidade depois da desintoxicação. Então a gente sabe que o nosso eixo hormonal está na hipófise, no hipotálamo, e a gente acaba tendo essas intoxicações por flúor, cloro, alumínio que se depositam na hipófise, no hipotálamo, na pineal, que vai causar um desequilíbrio no eixo hormonal da mulher. Então, através de planta, através de alimento e através dos aparelhos, a gente consegue ter uma otimização metabólica mesmo do corpo, dele voltar a trabalhar como ele trabalhava antes de ter adquirido tudo isso. Só dar as condições para que a natureza cumpra o seu próprio papel, né? Porque é o que eu sempre falo, quando a pessoa me procura, ela já procura achando que a cura está ali comigo. Eu falo assim, não, a cura, ela está aqui dentro de você, e só você tem acesso a ela. E aí eu vou te dar a ferramenta, que é o que me ajudou a me tirar da doença, que vai te proporcionar todos esses benefícios. Tem mais algum outro caso que você queira citar?
Eu tenho casos lá de mulheres que tiveram infecção urinária de repetição, onde a causa da infecção urinária estava no dente. Então, meu marido é dentista, está atuando bastante na odontologia biológica, então é o meu grande parceiro, porque além de terapeuta neural, ele faz ozonioterapia. E um caso de uma mulher que infecção urinária, tomava macrodantina, né, um antibiótico, e tomava mais outro antibiótico toda vez que tinha relação sexual e sempre ficava com aquela infecção urinária. E foi quando eu também vi que o foco não estava na bexiga, não estava ali na parte... Não estava ali, o foco estava no dente. Então, a gente sabe da biocibernética bucal, que cada dente nosso é um órgão, então ela tinha um tratamento de canal mal feito e a causa da infecção urinária estava no dente. Então, é um caso, assim, bem expressivo, porque você imagina, uma pessoa que já é desenganada, porque você vai no médico, não, você tem que tomar esse remédio pro resto da vida, toda vez que você tiver relação, você vai tomar esse daqui. A imunidade não tem como não cair, né? Então, um antibiótico, ele destrói com a imunidade, porque ele destrói com toda a parede do trato intestinal, digestivo, matando as bactérias boas e matando também as bactérias ruins, né? Exatamente, não é seletivo, né? Não é seletivo. A Beth fica em Campo Grande, eu vou deixar que você divulgue os contatos para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, o site, e-mail, telefone, fique à vontade, Beth. Eu em Campo Grande eu tenho um instituto, que é o Instituto Elizabeth Pinheira, onde a gente faz todos esses tratamentos com essas tecnologias, com a ozonioterapia, com a terapia neural, com a nutrição, com a fitoterapia, né? E lá em Campo Grande a gente tem uma equipe que vai poder te atender. E aqui em São Paulo eu atendo também, todas as vezes que eu venho para estudar. Eu atendo, já estou com uma equipe aqui que está me ajudando a dar esse suporte com os aparelhos, pelo menos os principais, que são os de descontaminação, né? Que é o Hidrovitalis, o PC Zapper e o iLib. E tenho tido grandes resultados, tanto em Campo Grande quanto aqui em São Paulo. Que maravilha! O site é www? O site é do sejalevelight.com.br, que é a nossa empresa que a gente tem de alimentação há 18 anos em Campo Grande. Eu vou lançar o site do Instituto, até com os tratamentos. Eu não costumo divulgar isso na TV, em nenhum lugar. As pessoas chegam mesmo até a mim por indicação, né? E o telefone nosso é DDD 67, o telefone é 3042 4725. Peraí, repete. 67 é o DDD, 3042 4725 ou 99256 2844. Repete, 99256-2844. 67 também. 67, DDD. Tanto para marcar em São Paulo, quanto para marcar em Campo Grande, são nesses telefones. Eu agradeço muito a presença da Elizabeth Pinheiro, é uma amiga, uma colega, uma estudiosa, ela é uma prática, ela é muito respeitada dentro da nossa turma, não só pelas pesquisas, mas pelos seus resultados obtidos, não só com o seu filho, mas com a sua própria história. Isso nos faz muito lembrar o arquétipo do médico ferido do Jung, né? Nós que passamos por determinados tipos de problema, acabamos nos tratando e acabamos sendo capazes de sentir a ferida do outro. É essa identificação da dor do outro e ter a amorosidade para o tratamento é que nos faz também ter muito bons resultados. Eu o convido então para continuar com a gente aqui na próxima segunda-feira, às 14 horas aqui ao vivo pela AltV. Provavelmente o Dr. Alan Dutra vai vir aqui para tratar também de algum tema bastante interessante das suas pesquisas constantes. E na sexta-feira agora, o Dr. Leonardo Benvegni, nós vamos falar sobre provavelmente terapia neural, que é também um colega nosso do nosso curso. Elizabeth Pinheiro, muito obrigado pela sua presença. Ela fez uma mágica aí para poder estar aqui com a gente. Ela tem 2 filhos, tem um marido lá em Campo Grande, estava no curso esse final de semana, tem os outros finais de semana que vem para atender e tal, é uma vida muito corrida.
Eu sei que ela fez um esforço para estar aqui com a gente, pelo qual eu agradeço, Beth. Eu que agradeço, Baldan. Foi uma experiência muito bacana estar aqui com você, em poder compartilhar e convidar as pessoas para conhecer o curso, né, da Nova Ciência, conhecer essas tecnologias aplicadas à medicina, que a gente tem grandes resultados, né, na nossa prática, a gente que tem usado isso há algum tempo, então a gente observa mesmo que a satisfação é muito maior quando a gente usa várias terapias integradas juntas, né, para poder ajudar o paciente. Muito bom, né? Muito obrigado pela atenção, obrigado pela audiência, boa semana a todos e até a próxima.